Todas e todos, eu me chamo Éder, junto com as minhas companheiras e companheiros, hoje estamos que trataremos sobre o tema de agroecologia, gênero e racismo. Bom, mas eu gostaria inicialmente de fazer um comunicado. Nós tivemos alguns problemas técnicos com nossa transmissão pelo canal da UFRB, mas a nossa live de hoje estará sendo transmitida através do canal Agroecologia UFRB. Quem está aqui no Google Meet, estou compartilhando o link no chat. E aí, é isso. Boa live para todos e todas. Oi, bom, boa tarde a todos, a todas, todes. Eu estou aqui, eu me chamo Thalita, sou professora da UFRB. Estamos aqui, como o Éder falou, acompanhando mais uma live. Hoje, as nossas convidadas para debater o tema agroecologia, gênero e racismo é a professora Eliene e a professora Lília, né? Então, vou apresentar só rapidamente, né, o release de ambas, né? A professora Eliane, ela é doutora em Ciências Sociais, professora do CCAB, daqui da UFRB, e atua nos cursos de Gestão de Cooperativas, Agroecologia e também no mestrado de Políticas Públicas e Segurança Social. Lília Balbino, ela é bacharel em Artes Visuais pela UFRB, então ela é filha da casa, da nossa casa, e pesquisa a produção artística de mulheres negras na Bahia. Tem atuado como professora no ensino médio e desenvolve militância junto à população negra e periférica. Então, nós estamos com essas duas palestrantes. A rotina da live, nós teremos 30 minutos para cada uma das palestrantes. Após esse tempo, a gente vai abrir para perguntas e para o debate, né? Então, quem tiver perguntas, tanto aqui pelo canal tanto aqui pelo Google Meet, quanto também pelo canal da UFR, canal da Agroecologia UFRB, né, do nosso canal. E daí a gente vai ter esse tempo para perguntas e debates, encerrando a nossa live às 17 horas, tá bom? A gente vai começar com a professora Eliane Anjos. Vou deixar aqui, né, agora eu vou me calar para a professora Eliane fazer a sua apresentação. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar participando dessa live. Quero iniciar agradecendo a Éder e a Frederica e aos demais membros da comissão organizadora pelo convite para fazer esse diálogo com vocês. Não é uma ideia de uma palestra, ainda que quem já foi meu aluno sabe que eu adoro conversar, mas vou tentar não levar as minhas horas para poder a gente ter um momento maior para o diálogo. Eu sempre me apresento, antes de falar da questão dos títulos, de que sou uma mulher doutora, eu sou uma mulher negra, que está na luta, na batalha há muitos anos, e por causa dessa luta, dessa batalha, que eu cheguei a esse título de mulher negra doutora. Mas é desse lugar de mulher negra doutora que eu termino construindo minhas reflexões, e não só produzindo conhecimento para publicações, mas com conhecimento também para que a gente possa somar a luta de N outras mulheres, e mulheres negras particularmente, que querem transformar a sociedade para que ela seja menos racista, menos discriminatória, menos sexista. Então, meu objetivo com esse tema agroecologia, gênero e racismo é problematizar os processos de exclusão e discriminação de gênero e raça enfrentado pelas mulheres agricultoras. E, particularmente, dar, ao final, uma ênfase porque a agroecologia, ela, quanto um movimento
que se coloca contra esse processo de envenenamento, de exclusão, de destruição, não só do meio ambiente, mas de destruição também das pessoas, como esse movimento pode fortalecer essas lutas. Então, eu demarquei alguns pontos para a gente dialogar nessa minha trajetória na UFRB, nesses quase 7 anos de UFRB, que eu venho refletindo um pouco esse lugar da mulher negra e agricultora, e agora eu preciso, inclusive, sistematizar um pouco, porque eu termino falando muito da questão das mulheres negras dentro dos empreendimentos de economia solidária. Tenho muitas coisas escritas sobre isso, mas a particularidade das mulheres agricultoras eu ainda não fiz uma produção, então participar dessa live me favoreceu a colocar alguns pontos de reflexão, e ao final eu terminei pensando que eu já tenho bastante coisa, eu vou tentar aí me organizar para escrever um texto depois disso. Então, controlar esse tempo para eu não passar do horário, tá? Então, para eu problematizar esse lugar, né, esse lugar, essa sociedade desigual, racista, sexista, eu estou partindo de uma perspectiva que é de uma abordagem interseccional. Essa abordagem interseccional é um conceito muito utilizado pelo feminismo negro, né, que tenta, numa perspectiva de análise das desigualdades, dar luz às questões de raça, gênero e classe. Ou seja, você não pode explicar esse processo de desigualdade somente com uma variável, que é a variável ou a categoria de análise classe, porque nós temos uma sociedade extremamente desigual no aspecto econômico, mas outros atributos somam-se à questão da econômica, a questão de classe, para se constituir uma sociedade desigual. O gênero, ele ser homem e outras manifestações também, só que eu estou aqui muito limitada a essas duas, homem e mulher, e a questão de raça. Então, ainda que a raça, no conceito biológico, ela não existe, ela existe no conceito sociológico, porque há uma estratificação social, há uma hierarquização social a partir do conceito de raça. Então, se a gente pega o olhar rural, da sociedade rural, e particularmente a realidade brasileira, e mais ainda da Bahia, as mulheres, o trabalho das mulheres agricultoras, ele continua sendo invisibilizado, porque até hoje, algumas dessas mulheres apresentam o trabalho que elas desempenham dentro do estabelecimento familiar como ajuda, então ajuda não se constitui trabalho, né? E muitas dessas mulheres que já conseguiram se constituir protagonista do setor produtivo da sua família, e elas reconhecem que elas trabalham no setor produtivo, ou seja, trabalham na roça, mas é um trabalho não remunerado. Então, o que a literatura, quando traz a categoria de gênero para analisar as produções no meio rural, o que mais demonstra é que o trabalho feminino no meio rural é um trabalho não remunerado, ou seja, a mulher trabalha, mas não há nenhum tipo de reconhecimento desse trabalho, muito menos uma remuneração desse trabalho. Então, isso já é um processo de desigualdade. Se a gente fizer um olhar histórico do trabalho da mulher no meio rural, a gente vai perceber que desde o período da escravidão, que a mulher negra trabalhava também no setor produtivo, e ainda assim, para a história oficial, quando a gente olha no livro de história, a mulher negra, nessa desconstrução dessa história da colonialidade, a mulher negra ainda aparece muito como aquela que é a ama de leite. Não aparece a mulher negra nos canaviais, não aparece a mulher negra trabalhando no setor produtivo, ou seja, então, desde aquele período que o trabalho da mulher, particularmente da mulher negra, é invisibilizado, porque se dava um atributo à mulher, à exploração sexual e ao trabalho do cuidado, e quando tem uma visibilidade dessa teoria crítica do trabalho da mulher negra, no século XIX, por exemplo, as mulheres ganham alguma visibilidade nessa literatura da teoria crítica, como as ganhadeiras, aquelas mulheres que vão para os centros urbanos venderem para sustentar sua família. Aí não é à toa que a gente tem um tabuleiro da baiana na cabeça e elas iam vender o seu acarajé de porta em porta. Isso na mulher que está no centro urbano. A mulher que está no espaço rural, ela continuava, então, invisibilizada do trabalho que era feito. Então, essa invisibilização do trabalho das mulheres, e particularmente das mulheres negras no meio rural, é uma invisibilização histórica. Portanto, para além da inclusão produtiva, que é um elemento importantíssimo para as mulheres, ela tem que ter um processo de reconhecimento, e tem uma categoria também aí dentro dos estudos, né, críticos, a categoria do reconhecimento, porque essas mulheres trabalham, precisa ser reconhecido, o que é pior, o trabalho não remunerado. Então, quando a gente olha esse contexto dessas mulheres, significa que elas estão
numa situação de desigualdade que as fazem sofrer 3 vezes mais. A questão das mulheres agricultoras, que normalmente vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque boa parte da nossa agricultura familiar é uma agricultura familiar com péssimas condições de vida, né? Não é à toa que nos índices dos programas sociais, principalmente no programa de transferência de renda, as famílias da agricultura familiar têm um percentual muito grande de pessoas que estão dentro dos programas de transferência de renda, portanto, essas pessoas estão classificadas na linha da pobreza. Essas mulheres também sofrem essa desigualdade, essa falta de reconhecimento, porque o estabelecimento, na maioria das vezes, é identificado pelo produtor, ou seja, pelo homem, mesmo quando é um estabelecimento da agricultura familiar. Então, eu vou mostrar rapidamente alguns dados do censo, né, do Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, que é a maior pesquisa de amostra que nós temos da agricultura familiar. Alguns dados eu tentei recortar aqui da agricultura familiar baiana, não avancei muito nisso, porque, de fato, eu estou com um tempo muito limitado esses últimos dias, mas só para a gente verificar como as mulheres estão invisibilizadas, inclusive numa pesquisa que tentam demonstrar a miúde a realidade, né, um retrato do panorama agrícola brasileiro. Dentre essa realidade, com destaque aqui, porque eu estou mais focada para falar da realidade da agricultura familiar. Então, quando a gente olha pelos estabelecimentos, quem responde pelo estabelecimento, o produtor aparece muito mais do que mulheres produtoras. Então, elas também estão invisibilizadas, porque elas estão lá dentro dos estabelecimentos. E a questão de raça, então, a questão da cor, é ainda mais um atributo para fazer com que essa mulher negra, então, se mantenha na pirâmide dessa estratificação social, porque a gente tem os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras na base dessa estratificação social, porque a maioria, se a gente pensar a realidade da Bahia, a maioria das mulheres, né, das agricultoras familiares se autodeclaram negras ou pardas, e nas nossas pesquisas a gente trata a cor negra ou a cor parda como grupo étnico, como grupo dos negros e das negras. Então, a maioria dessa população que vive essa realidade de desigualdade, portanto, é negra, e aí eu posso afirmar que a desigualdade tem cor e a cor é negra. Né? Então, essa realidade, ela não está apartada das produções agroecológicas ou das produções que estão no processo de transição agroecológica. Até porque a nossa agricultura familiar, pela Revolução Verde, por tudo que foi esse processo de modernização da agricultura brasileira, né, impôs para grande parte desses agricultores os defensivos químicos como estratégia de aumentar a produção, e muitos dos agricultores familiares, portanto, adotaram essas práticas. Agora, particularmente, o que vem se mostrando nas pesquisas no campo da agroecologia é que as mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm a sua roça, ou outros termos, que têm seus quintais, os quintais produtivos, que essas mulheres são as grandes guardiãs das práticas agroecológicas históricas, que com esses saberes ancestrais, elas continuaram e mantiveram sua produção muito, digamos, em harmonia com o ecossistema. Então, a gente encontra muitas mulheres guardiãs das sementes crioulas, muitas mulheres guardiãs de práticas que não adotam esse sistema defensivo. Tanto que o processo de organização das práticas agroecológicas por uma sociedade sustentável, que aí significa não só o seu sistema produtivo, como a questão ambiental, elas terminaram fortalecendo e favorecendo o protagonismo dessas mulheres. Porque quando a gente olha a realidade das mulheres que estão, das agricultoras familiares, que estão inseridas em organizações coletivas, ou elas estão inseridas em associações, elas estão inseridas em cadeias de comercialização, elas estão inseridas em algum tipo de organização coletiva, em organização política, essas mulheres, paulatinamente, elas vão criando um processo de empoderamento. Não é que as organizações estejam empoderando-as, porque cada uma de nós passamos pelos nossos processos e nossas experiências e vamos nos sentindo empoderadas. Então, ninguém empodera ninguém. São os nossos processos de experiência que vão nos empoderando. Só que muitas dessas organizações coletivas, elas estão construindo e conseguindo estimular o protagonismo dessas mulheres para elas saírem desse processo de invisibilidade. Muito recorrente na agricultura familiar e na agroecologia, que eu acho bárbara, que são as cadernetas agroecológicas. Então, as cadernetas agroecológicas é um instrumento que as organizações da sociedade civil têm utilizado de uma forma educativa com as mulheres, para elas, inclusive, reconhecer o quanto elas são produtoras. Porque aquele discurso, eu lembro que em 2004 eu fiz minha pesquisa do mestrado,
com as cooperativas do MST. Então, participei de vários momentos coletivos do MST e convivi um semestre muito de perto com as assentadas do assentamento Ataca, que hoje está uma experiência coletiva maravilhosa, né, muito consolidada, se comparado com a experiência que ainda era bem embrionária em 2004. E quando eu conversei com inúmeras mulheres dentro do assentamento Terra Vista, muitas delas falavam assim, eu vou para a roça ajudar meu marido. Quer dizer, as cadernetas agroecológicas, elas têm um sentido educativo, porque muitas dessas mulheres, a partir das suas anotações nas cadernetas, elas começaram a perceber que elas não ajudam, elas são trabalhadoras. Outro elemento que eu venho constatando com algumas pesquisas que eu estou orientando na UFRB, tanto para o curso da agroecologia quanto o curso de gestão de cooperativa, é que muitas dessas mulheres que já conseguem se reconhecer como trabalhadoras, só que essas mulheres elas não conseguem ter acesso aos recursos econômicos financeiros diretamente do seu trabalho, porque a comercialização, quando ela é organizada para atravessador, esses acordos comerciais são feitos pelos homens, são os homens que vendem para os atravessadores, então as mulheres trabalham, mas as mulheres não comercializam. E quando a comercialização é feita por organizações coletivas, principalmente cooperativas e associações, ainda que essas associações tenham um número muito significativo de mulheres, a participação de mulheres, muitas vezes, quando a associação rural ela consegue organizar a comercialização coletivamente, quem é responsável por esse processo também são homens. Então, quando isso reverbera dentro de casa, eu fiz uma pesquisa, passei uma tarde com mais ou menos 40 mulheres agricultoras aí na cidade do Recôncavo, isso já tem uns 3 anos, e essas mulheres me relatando o trabalho delas dentro dos seus quintais produtivos, elas conseguem se reconhecer trabalhadoras, mas elas não falam da etapa da comercialização, porque a etapa da comercialização é feita pelos homens. Então, elas não têm acesso a esse dinheiro diretamente, o dinheiro é dado pelos homens para a reprodução da família. Então, esse processo de protagonismo, esse processo de empoderamento, por isso que eu estou usando o processo, é um processo, é de desconstruir essa sociedade machista, sexista, que nós mulheres também fomos educadas para descobrir outros valores, para descobrir o quanto somos protagonistas, inclusive da produção desse país. Então, a agroecologia tem uma grande contribuição nesse sentido, por ser uma ciência crítica dessas relações desiguais construídas e naturalizadas e propiciar esse protagonismo das mulheres. Deixa eu ver aqui. Particularmente porque nós falamos muito das organizações coletivas como espaços educativos e como espaços também de protagonismo das mulheres. Eu tenho um projeto de extensão na UFRB com 3 organizações, 3 associações rurais no município de Governador Mangabeira. É um projeto de vivência com estudantes de gestão de cooperativas. Nas 3 associações, 2 têm homens presidindo, mas nós fizemos alguns momentos, nós que eu digo universidade, junto com os estudantes, junto com os associados e associadas. Em 2 dessas reuniões, com 2 associações dessas, só tinha mulheres participando. Numa outra associação, tinham 3 homens, mais ou menos e 17 mulheres. Então, majoritariamente, quem está no cotidiano das associações rurais são as mulheres. Mas, na maior parte das vezes, quando essa associação vai para o espaço público, vai demandar política pública, vai falar da sua experiência, vai para uma reunião de um edital, do governo do estado, por exemplo, para apoiar as políticas públicas da agricultura familiar, muitas vezes quem está nesse espaço público são os homens. Eu já presenciei vários momentos de você ter a representação das associações rurais, inclusive de associação rural ter mulher presidente, mas quem levantou e falou em nome da associação foram os homens. Então, esse processo, essa divisão do espaço público do espaço privado, que nada mais é uma forma de dominação das mulheres, porque nos colocaram dentro do espaço privado como se nós fôssemos responsáveis disso, e tem essa simbiose, porque o espaço público ele conforma as relações dentro dos espaços privados, é uma forma também de diminuir esse protagonismo das mulheres e as associações, ao mesmo tempo que ele estimula esse protagonismo, mas ele ainda enfrenta essas barreiras, portanto, não é que ali seja nenhuma grande maravilha no sentido de não ter relações desiguais. Ali é um processo de aprendizado que ainda está muito longe de construir relações de gêneros igualitárias.
né? E quando fala da questão racial, então, é porque nós estamos falando de uma população negra, e que, portanto, por ser uma população negra, muitas vezes não se problematiza ou não se considera a categoria racial como um elemento para explicar as desigualdades. Eu lembro que na minha pesquisa do MST, eu questionava muito dentro da organização do MST, porque não se falar da questão da raça como elemento que explicasse essas desigualdades. Eles diziam, todos nós somos negros, só que nós sabemos que o preconceito no Brasil ele é gradativo, né? Ele é de cor. Então, quanto mais elementos você tem que vai lhe caracterizar quanto uma pessoa negra, mais preconceito você vai vivenciar nessa sociedade. É uma categoria que não pode ser ignorada em nenhum contexto, inclusive no contexto das associações, das organizações agroecológicas, porque só assim a gente vai desmistificar essa sociedade que quer construir um discurso de igualdade racial, de democracia racial, e nós estamos imensamente longe disso. Deixa eu ver aqui, porque eu fiz umas anotações. Thalita, minha filha, quanto tempo eu tenho? Porque eu não queria passar de 4. Tem 8 minutos para 4 horas. Mas, na verdade, então, você ainda tem uns 13 minutos. Uns 13 minutos? Eu estou até empolgada. Do jeito que eu falo, quem me conhece sabe que eu falo muito. Eu só quero, para ilustrar para vocês a predominância no espaço rural do poder masculino, eu quero mostrar uns dados que eu peguei aqui do Censo Agrário, do Censo Agropecuário, de 2017, realizado pelo IBGE. Apesar que esse censo está demonstrando os estabelecimentos agropecuários de todo o Brasil, esse que eu vou mostrar para vocês, eu não estou com a agricultura familiar cortada, mas de todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil, 71% são estabelecimentos que se autodeclaram da agricultura familiar. Então, nós temos 30% de estabelecimentos patronal e 70% de estabelecimentos recenseados como da agricultura familiar. E aí o IBGE, ele fez uma síntese de alguns dados, e eu quero mostrar, então, como ainda nos espaços rurais o poder é patriarcal, continua patriarcal, e como a mulher ainda está invisibilizada nesses processos. Então, mesmo estando aprendendo a lidar com essas ferramentas, inclusive para a pessoa conseguir dar aula, né? Errada aqui. Eu queria compartilhar uma janela de podcast. Não compartilhar. Não. Eu gostaria de apresentar. Eu quero baixar um arquivo. Será que eu estou tão ignorante assim que eu esqueci como é que é baixa? Está aberto no meu computador, mas eu queria mostrar para vocês. Gente, eu fiz isso. Na sala, professora, tem a opção apresentar agora. Você não está na sala. É isso que eu estou clicando, apresentar agora, e ele não está abrindo uma janelinha do meu computador para eu puxar o arquivo para vocês verem. Ela, porque eu queria ficar aqui. Uhum. Eu escolho o que você quer compartilhar. Como é que eu escolho o que eu quero compartilhar? Gente, problemas técnicos é terrível. Eu vou falar para vocês, porque eu não estou conseguindo. Ele abre a janela, mas ele não deixa eu abrir o arquivo. Uma pessoa bastante leiga também, né? Eu vou abrir diretamente aqui no meu computador. Eu não consegui sistematizar os dados das associações para demonstrar para vocês o número de pessoas, homens e mulheres associados, de estabelecimento que estão associados a uma associação rural ou um movimento de produtores. Eu não consegui fazer isso, sistematizar para recortar, baixei as tabelas inteiras, mas não consegui fazer, justamente porque estou nesse processo de elaboração desse projeto. Mas eu peguei os dados, porque eu já tinha selecionado, já tinha feito esse recorte das cooperativas, então foi mais fácil eu trazer esses dados, e a tecnologia não vai me deixar abrir para vocês verem. Sobre a questão da produção da agricultura, cadê? O que eu queria mostrar para vocês, cadê ele? Resultado
Resultados definitivos. Tá. Eu consegui aqui. Os estabelecimentos agropecuários, dentre eles os estabelecimentos da agricultura familiar, aqueles que foram declarados como tendo mulheres responsáveis, ou seja, quando se perguntou quem era o responsável pela direção do empreendimento, né, do universo todo pesquisado no Brasil, 81% desses estabelecimentos entrevistados disseram que quem é o responsável é um homem pela sua administração. E somente 18,7% responderam que é uma mulher à frente da administração desses empreendimentos. E esses empreendimentos que têm mulheres como responsáveis por eles, pela sua administração, né, e 70% desses empreendimentos são empreendimentos de agricultura familiar, então são empreendimentos ditos pequenos, de acordo com a definição para se definir o empreendimento da agricultura familiar, tem um termo específico de somatório de hectares para ser um empreendimento da agricultura familiar. Mas, em média, são os empreendimentos pequenos que são os empreendimentos de agricultura familiar. Só menos de 20% desses empreendimentos têm a mulher como a responsável, apontada como a responsável pela sua administração. Então, impera ainda o poder masculino quando você vai entrevistar a partir do proprietário dos estabelecimentos. Quando a gente pergunta, então, sobre os estabelecimentos que estão filiados a alguma cooperativa, né, a pesquisa do IBGE sempre é a partir do estabelecimento agropecuário. Então, eles fizeram pesquisa, quantos estabelecimentos estão associados a uma cooperativa. E dos estabelecimentos que estão filiados às cooperativas, 71% são empreendimentos da agricultura familiar. Então, ainda tem um percentual pequeno, apesar de um crescimento muito grande da participação das cooperativas na agricultura familiar, do censo de 2006 para o censo de 2017. Ainda seja muito pequeno, se comparado ao potencial das cooperativas, mas 71% desses estabelecimentos que estão ligados à agricultura familiar, que estão ligados a uma cooperativa, são da agricultura familiar. Ou seja, a agricultura familiar brasileira, ela efetivamente está utilizando-se mais, né, do cooperativismo para se fortalecer. E desses empreendimentos que estão ligados às cooperativas, somente 8,7% deles são empreendimentos. Então, 8,7%, menos de 10% desses empreendimentos são chefiados por mulheres que estão em cooperativas. 91,3% são de homens. Ou seja, quando a organização coletiva ela tem uma assistência técnica para a produção, e que vai aumentar a produção, vai estar mais qualificada porque tem uma assistência técnica, ela tem um canal de comercialização coletiva, porque a cooperativa comercializa o produto dos seus associados, ela é majoritariamente um espaço masculino. Então, não é um espaço de empoderamento das mulheres, e é um espaço que, mais uma vez, invisibiliza tanto o trabalho da mulher, como invisibiliza ela economicamente, porque ela está majoritariamente composto por homens. E, para não dizer que eu não falei da questão da raça, aí, enquanto eu conversava rapidamente, eu fui fazer só um cruzamento, porque eu não tinha esse dado sistematizado ainda, para construir majoritariamente a representação de raça. Considerei somente 3 categorias do IBGE, ignorei a indígena e a amarela, peguei aquelas pessoas que se declaram brancas, as pessoas que se declaram pretas e as pessoas que se declaram pardas. Negras, as pretas e as pardas eu estou tratando como um único grupo social. Então, quando a gente pega os agricultores familiares, aqui eu recortei porque eu fiz esse cruzamento agora, mas eu não consegui pegar em porcentagem porque eu fui lá no CIDRA do IBGE e cruzei lá a categoria
categoria raça, só para ilustrar para vocês como a questão racial ela é importante, como falar que a categoria da agricultura familiar, e portanto aí, aqueles agricultores que estão no processo de transição agroecológica, como a categoria raça é importante para você modificar a realidade racial desse país. Quando a gente pega os agricultores familiares que definiram-se, que definiram sua cor, a partir desse critério agricultor familiar, nós temos, no total, quase 600 mil agricultores familiares, 593, 411 estabelecimentos familiares mapeados. Desses quase 600 mil estabelecimentos mapeados, os homens são a imensa maioria, 433 mil. Desses 433 mil estabelecimentos familiares que os homens responderam, eles têm 250 mil de pretos e de pardos. Então, majoritariamente, a agricultura familiar baiana, e aqui eu estou fazendo um recorte da Bahia, majoritariamente baiana é negra. Quando a gente olha as mulheres que se definiram como agricultoras familiares negras, brancas e pardas, nós tivemos, no total, 159 mil. Olha que os homens foi 433 mil. Então, vocês percebam a diferença, né, do número de estabelecimentos familiares, tendo respondente mulheres ou homens. Entre as mulheres, nós temos um pouco menos de 100 mil mulheres que declararam-se parda e 30 mil que se declararam negras. Então, nós temos 130 mil negras ou pretas e pardas. Ou seja, nós temos mais de 70% do público feminino da agricultura familiar composto por mulheres negras. E com essa realidade que as mulheres que são chefes de estabelecimentos familiares, elas estão em estabelecimentos com menos de 1 hectare, a maioria, seu quintal tem menos de 1 hectare, demonstra a situação de vulnerabilidade socioeconômica dessas mulheres, e demonstra o quanto nós temos que trabalhar, não só por uma transição agroecológica técnica, mas uma transição das desigualdades de gênero e de raça, para que, de fato, a gente tenha uma sociedade sustentável, mas sustentável também na dignidade e na subjetividade de mulheres e de homens, e mais particularmente ainda das mulheres negras. Nossa, pontual. Meu áudio está muito baixo, pessoal? Vocês estão conseguindo escutar? Estamos sim, Thalita, perfeitamente. Bom, eu quero agradecer a professora Eliene pelas suas palavras, pela pontualidade, obrigada. Já temos perguntas para a palestrante, mas a gente vai deixar acho que é melhor deixar as perguntas para o final das apresentações, né, que a gente faz essa roda de conversa e de debate. Então, agora eu vou passar a palavra o diálogo para a professora Lilian, né, para fazer as suas exposições. Então, Lilian, você tem 30 minutos para a apresentação. Boa tarde, meu nome é Lilian, né? Primeiro eu gostaria de entrar pedindo licença, né? Visto que eu não sou diretamente da área de agroecologia, a minha vivência da agroecologia vem muito da minha relação com os movimentos sociais, do aprendizado que eu tive junto com os movimentos sociais, e também, né, de uma investigação teórica individual, não necessariamente dentro da área que eu me graduei, que é de artes visuais, e que eu continuo estudando agora ciências sociais. A minha investigação na área de ciências sociais é na área de gênero e raça. Então, vim aqui fazer uma pequena contribuição, né, sobre essas reflexões do que é ser mulher negra no Brasil, e também sobre o que é essa realidade, né, rural do nosso Brasil, e onde se encontram essas intersecções, né. Eu gostaria também de agradecer o aprendizado, né, pelas palavras da professora Eliene, aprendi muita coisa aqui, né, eu fiquei muito, muito feliz, assim, com a fala da professora, foi um momento de muito aprendizado para mim. Dito isto, né, que me apresentando, que minha fala, ela vem muito dessa perspectiva da vivência, obviamente, né, eu não vou trazer tantos dados assim. Essa vivência, ela me fez refletir sobre várias coisas. Primeiro, entender que pensar a realidade rural do Brasil, né, para falar de agroecologia, a gente precisa entender o que é essa realidade rural do Brasil.
A gente entender que a realidade rural do Brasil, ela é forjada, primeiramente, pelas populações, tanto as populações negras, né, mas também a gente não pode esquecer das nossas populações, dos nossos povos originários. Como assim da nossa população dos nossos povos originários? Porque quando quando a lei da terra é instaurada aqui no Brasil, né, essas duas populações, ela tem essa sua retirada de direito e elas duas são racializadas no nosso Brasil. Então, essas duas populações, quando a gente pergunta o que é agroecologia, elas sabem a agroecologia na prática. Em que sentido? A agroecologia, ela é uma ciência, mas ela também é um conhecimento somado dessas vivências desses povos, né? Ou seja, a forma ali que eles lidam diretamente com a natureza, não é aquela coisa de a natureza ela tem que ficar lá no seu canto, né? Essa perspectiva aí desenvolvimentista de que preservar é eu me afastar. Não é essa a relação que existe, né? A preservação se dá entendendo que eu faço parte daquele meio, né? Logo, quando a gente pauta a agroecologia, a gente não vai pautar, obviamente, o envenenamento da nossa comida, o envenenamento dos nossos rios, dos nossos mares, a gente está entendendo que a gente precisa da natureza, a gente precisa dos nossos rios, a gente precisa dos nossos mares, a gente precisa da nossa floresta, e a gente também faz parte dela, é uma perspectiva total de intersecção. Então, pensar que quando a gente fala de agroecologia... Desculpa que caiu tudo. Pensar, quando a gente fala de agroecologia, é entender que esses saberes, né, que esse conhecimento, que essa ciência, ela se deu há muito tempo atrás, né? Então, quando a gente pensa na área rural do Brasil, e aí eu gosto muito de trazer as comunidades quilombolas, que hoje são comunidades rurais, periféricas, né? São comunidades que estão afastadas dos grandes centros urbanos e que passam pelos problemas de comunidades periféricas, como a questão do tráfico, né? Mas também lá existe uma relação muito forte com a agricultura. E é lá que resiste, muitas das vezes, esses saberes que eu comentei, que está relacionado diretamente, né, à preservação da natureza, que está relacionado diretamente a saberes que são ancestrais, ou seja, são passados de pai para filho. Ou seja, quando eu estava lá, estou em contato com os movimentos, né, sociais do campo, e eu escuto muito isso, né? A gente deixou de lado o aprendizado que nossos pais, nossos avós já faziam. Então, quando vocês vêm falar de agroecologia, a gente acaba lembrando, né, eles falando, né, a gente acaba já daquilo que já foi ensinado pelos nossos pais, mas que o pensamento do desenvolvimento de que aquilo é um atraso acaba fazendo com que aquele conhecimento seja esquecido. E isso tem um porquê, né? Quando o projeto desenvolvimentista ele chega colocando o rural no lugar do atraso. Então, quando o rural hoje no Brasil, ele é pautado por ausências e perspectivas negativas, né? Simbologias depreciativas como atraso, pobreza, fracasso, ignorância. Então, essa juventude que está no meio rural, ela acaba absorvendo esses estigmas, né, que são despreciativos, né, que vai acarretar toda uma violência, todo um estigma aqueles jovens, e ele não vai se ver ali no futuro. Então, esse processo aí, causado aí por esse desenvolvimento, que coloca tanto o agronegócio como resposta para o desenvolvimento, né, que a monocultura como resposta do desenvolvimento, eles não nos favorecem nada, né? Nós, enquanto pessoas negras, estamos diretamente violentadas pelo esse sistema. Estamos diretamente violentadas pelo agronegócio. Eles não nos ajudam em nada, visto que ele que alimenta todos esses discursos, ele vai tirar essas pessoas, então, do campo e vai dizer que nos alimenta. Mas, com o mínimo de investigação, a gente já recebe a notícia de que ele não nos alimenta. 70% da alimentação que está nas nossas mesas advém da agricultura familiar. Né? Então, quando a gente pensa que esse agronegócio que é vendido mundialmente, ele só serve, né, para poder produzir capital para o estrangeiro e não nos alimenta em nada, ele só nos envenena, só mata nossos rios, nossas águas, então não é a ele que devemos nos aliar. Então, o processo, quando a gente pensa em agroecologia, né, é pautado, e se eu estiver errada, aí vocês me consertam lá na frente, a gente pensa no processo da transição agroecológica. E esse processo da transição agroecológica advém diretamente, né, dessa
dessa busca, dessa retomada, no meu ponto de vista, desses saberes que são ancestrais desses povos. Então, o mínimo de contato, né, que eu sempre coloco que as pessoas, elas precisam estar em contato, né, com essas matrizes, elas precisam, se você nunca pisou num quilombo, se você nunca pisou numa comunidade dos povos originários, dos povos indígenas, você está desconhecendo muito da sua realidade. Você está desconhecendo muito daquilo que você entende quanto ciência. Porque muito daquilo que a gente entende como ciência, muito daquilo que a gente entende como agroecologia, né, no quesito do cuidado com o solo, no quesito do cuidado do cuidado com as sementes crioulas, advém desse conhecimento que é um conhecimento ancestral. Então, quando a gente pensa que dentro das comunidades quilombolas, que a gente pensa que dentro das comunidades existe diretamente um cuidado, e esse cuidado, ele é relacionado, né? Então, pensar essa população, pensar esse olhar, que não é esse olhar com a natureza, que não é predatório, que não é desumano, que não é monocultivador, é pensar, no meu ponto de vista, diretamente, né, nessa intersecção entre gênero, raça e classe. Porque a gente se afasta de um pensamento que ele é desenvolvimentista para entender um pensamento, né, uma perspectiva de luta, uma perspectiva de vida, né, que interage, interliga e preserva, mas não uma preservação no sentido de encarcerar um conhecimento, encarcerar uma tradição, mas uma preservação no sentido da resistência. Porque quando eu falo que é uma retomada desses saberes ancestral, eu falo no sentido da resistência. Porque se esses saberes estão interligados, eles precisaram estar nesses povos para conseguir viver, para conseguir resistir. Se eu vou destruir tudo ao meu redor, como é que eu vou continuar vivendo naquele espaço? Né? E aí, quando os movimentos sociais eles pautam essa relação com o todo, com a natureza, eles levantam a bandeira do bem viver. Né? Que eu vou falar rapidamente aqui o que seria esse bem viver. Você entender-se como parte do todo. Você entender-se não afastado do todo, né? Afastado do todo, que seria a natureza. Então, é uma pauta que vem das comunidades indígenas aí, andinas, e que os movimentos sociais hoje, como uma rede de articulação da Teia dos Povos, né, como alguns movimentos que eu conheço, a Marcha das Margaridas, né, que são das mulheres relacionadas às mulheres do campo, eles interligam diretamente o bem viver com uma prática de entender que, por exemplo, a doença, né, que é uma pauta que agora estamos todo mundo discutindo, a doença nada é só modo de vida, né, que a doença está diretamente relacionada à forma que você se relaciona com o todo. Ou seja, entender que para uma pessoa negra que corre atrás desse projeto desenvolvimentista, ela vai ter como resposta, muitas das vezes, o fracasso, ela não vai entender. Exatamente porque ela está correndo atrás de um projeto que não é para ela, que não vai trazer nada para ela. Então, só vai ter como resposta, muitas vezes, o fracasso, o desânimo, né? Doenças físicas e psicológicas. Exatamente porque a sociedade, do jeito que a sociedade brasileira, do jeito que ela foi historicamente construída, né, ela foi historicamente construída para colocar as pessoas negras nesse local aí de subalternidade. Então, eu espero que não esteja me perdendo um pouco, né? Mas a minha fala, ela vem muito dessa reflexão que eu faço da minha vivência e do todo, né? De entender que está tudo interligado, né? De entender quem são os nossos e o que está produzindo que diretamente nos favorece e o que é produzido que não nos favorece. Ou seja, é entender, né, que a agroecologia, ela parte de experiências concretas. Não é um projeto de utopia. Por isso que eu trouxe essas realidades que são indígenas, que são quilombolas, para entendermos que quando, né, hoje se pauta a agroecologia, não está se pautando de um futuro utópico onde não existe uma relação direta com algo que já foi feito. É uma realidade concreta, é um campo de conhecimento,
também científico, e entender que quando a gente fala de saberes tradicionais, a gente também está falando de ciência e a gente também está falando de tecnologia, porque a gente tem um péssimo costume, né, acadêmico, eurocêntrico, de separar essas coisas. E quando a gente separa, a gente destitui aquele conhecimento de uma ciência, a gente destitui aquele conhecimento de um saber tecnológico, né? Então, isso é importante também, nós descolonizarmos nosso pensamento a partir do momento que a gente pretende, né, estabelecer uma relação com o movimento social e, partindo disso, estabelecer uma reflexão dentro da academia, precisamos, antes de tudo, descolonizar nosso pensamento para a gente não acabar caindo no mesmo erro, né, de chegar depois, sentar e fazer uma tese, fazer um TCC, onde apenas vai estar repetindo tudo aquilo que já foi dito. Então, eu compreendo, né, que a vivência, a militância, estar junto aos movimentos sociais, uma relação de dialética. A gente não pode chegar só lá para tirar. A gente também tem que contribuir, a gente tem coisas também para contribuir. Não é só chegar, tirar e ir embora, não. E dentro da academia, né, eu, enquanto acadêmica, pesquisadora, entendo também o meu lugar de responsabilidade, né, de partir não com a reflexão de que eu sou a única pessoa que posso fazer uma reflexão sobre esse tema, de jeito nenhum, mas compreender a minha responsabilidade de, a partir do momento que eu tenho um lugar de consciência e de empoderamento, como o professor Enien colocou, que empoderamento, ele não é dado a ninguém, né? É um processo de tomada de consciência, porque você se entender mulher negra não é uma coisa que é dada na sua infância. Você não está lá na infância, e aí você passa por um processo de discriminação, principalmente no ambiente escolar, que é os primeiros locais onde se manifesta né, o racismo ali cotidiano, e você entende, eu sofri esse tipo de discriminação porque eu sou mulher negra. De jeito nenhum. Aquele processo, ele vai afetar diretamente sua estima, ele vai afetar diretamente a forma com que você relaciona, ele vai afetar diretamente a forma com que você, né, direciona seu futuro, né, para onde eu vou caminhar. Ele deforma a sua realidade, da forma que você se relaciona emocionalmente com outras pessoas dentro de uma relação afetiva. Então, muitas vezes, acaba causando uma grande dependência emocional, que não sabe o motivo. Então, esse todo interligado, né, é entender que a vivência enquanto mulher negra, né, ela parte de uma perspectiva de tomada de consciência, e aí, no meu ponto de vista, e para mim, a vivência da militância, mas também a investigação teórica, ela foi importante, porque eu parti do pressuposto de que, dentro da minha área de artes visuais, cadê as mulheres negras aqui? Não existe, eu estou estudando só Europa, gente branca. Cadê? Eu quero me enxergar. Né? Então, precisei de uma investigação teórica. E aí, indo para encontros, indo para outros locais, e até mesmo na área de agroecologia, eu fui fazer essa investigação, e eu observei também que essa ausência ela é em todos os campos. Quando a gente pesquisa a relação de feminismo e agroecologia, mulher negra e agroecologia, mulher negra e a mulher negra em qualquer campo, vai existir um vácuo na pesquisa. E esse vácuo, ele é explicado pela dona Harry, né, a partir do ponto de vista que diz que a ciência, né, um pressuposto que diz que a ciência ela é universal. E ela vai dizer exatamente o contrário. A ciência ela não é universal, ela é situada, né? Ela é situada em que sentido? Tudo que você teoriza, você parte de um ponto de vista, de um saber localizado. E é preciso desmistificar isso para a gente não estar instaurando verdades universais. Ou seja, nada do que você fala, do que você produz na ciência é uma verdade universal. Tudo parte do seu ponto de vista, tudo parte da sua perspectiva de mundo, da sua vivência. Historicamente, né? A nossa ciência, a nossa literatura, ela é branca, né? Ela é europeia, ela é masculina. Logo, a gente não vai se ver lá dentro se a gente não começar a produzir. Então, obviamente, nós não inventamos a roda. Muitas mulheres já entraram no mundo das ciências sociais, que é a área que eu atuo agora. Muitas mulheres já começaram a escrever, trouxeram muitas contribuições interessantes a partir da década de 70. Mas ainda existe um grande vácuo dentro, né, dentro das áreas de conhecimento. E esse vácuo dentro das áreas de conhecimento, ele é responsável exatamente, ele é uma resposta exatamente a essa visão de que raça, né, e gênero são coisas para ser deixadas para depois.
ou seja, vamos pesquisar isso, e a gente coloca lá no finalzinho do nosso texto que a gente está fazendo a reflexão sobre gênero e raça. E a gente não está fazendo. Porque quando a gente coloca um adendo no nosso texto, um adendo na nossa reflexão, e a gente não parte de uma reflexão a partir de gênero e a partir de uma perspectiva racial, a gente não está refletindo, a gente só está colocando lá um band-aid, né, na nossa discussão. E é isso que eu vejo muito acontecendo, né? Isso é muito comum de acontecer. Uma reflexão que ela parte do todo para depois falar de gênero, para depois falar de raça. Então, o meu ponto de vista aqui, né, a minha fala, ela vai muito nesse sentido, né, de como eu compreendo que há uma reflexão de gênero e racial, né, como aqui ele coloca, da perspectiva interseccional, ela não é uma soma de opressões, né, não existe, não é uma questão de eu sou mulher, eu sou negra, eu sou mulher do campo, não é uma isso, mais isso, é uma vivência experienciada de um outro ponto de vista, é uma outra vivência, né, ou seja, a própria Eliane colocou, né, a questão das mulheres negras nos canaviais. Muito pouco a gente conhece dessa literatura. A gente não escuta isso muito nas escolas. Mas a Angela Davis, né, no livro ela traz vários relatos que são fortíssimos, né? São pesados contando sobre isso. Colocando de como as mulheres negras, mesmo grávidas, ou mesmo recém-paridas, elas eram colocadas no mesmo lugar de trabalho dos homens negros dentro da área rural. Elas eram tratadas da mesma forma. Podia estar com 9 meses. E muitas das vezes ela coloca também que seus corpos, eles eram totalmente confundidos com os dos homens, né? Ou seja, cadê o sexo frágil aí, né? Em que sentido esse discurso do sexo frágil, ele está relacionado àquela mulher negra e à mulher negra de hoje, né? Que está em dupla, tripla jornada de trabalho, que faz um trabalho faz um trabalho braçal igual a um homem. Onde é que está esse discurso do sexo frágil? Ele não está relacionado às mulheres negras. As mulheres negras, elas são trabalhadoras. Elas sempre foram trabalhadoras. Elas nunca estiveram restritas ao ambiente doméstico. Hoje, as mulheres negras, elas são trabalhadoras e elas também fazem o trabalho doméstico, né? E aí, no caso das mulheres negras do campo, elas também estão no campo, ou seja, é uma tripla jornada de trabalho. E esse processo é desumanizador. Esse processo é adoecedor. Então, nós vemos nossas mulheres negras adoecendo, né? Depressão, sem entender muitas vezes onde é que está a raiz daquilo, né? Mas quando a gente parte com uma reflexão, a gente entende que a raiz daquilo é o racismo. A raiz disso é exatamente esse processo colonizador do Brasil, predatório, que ainda alimenta muitas mentes. Então, nossas mentes, elas são colonizadas, né? Precisamos partir para um processo de desconstrução urgente. Então, a academia, como esse lugar também, né, de continuação desse processo, são esses momentos, né, são essas iniciativas que exatamente mexem um pouco na estrutura. Né? São professores que saem da sua caixinha e falam, não, vamos fazer extensão. Não, vamos sair aqui da nossa caixinha, vamos fazer um conhecimento que, de fato, dialogue com nossos povos. E isso, né, muitas das vezes as pessoas acham que essa urgência nasce de alguns professores que, né, eu falo do que eu vivi lá no CAU, é uma questão uma questão só de querer fazer algo, mas não. A gente sabe onde a gente veio. A gente sabe quais foram as nossas faltas. Então, a gente não quer reproduzir isso. Então, essa energia, essa ânsia de querer fazer algo diferente é exatamente para a gente não reproduzir aquilo que nos foi tirado. Né? Então, eu parto, essa reflexão é entender que é através, né, dessa nova forma de fazer, nessa nova velha forma, escrevi aqui, mas não estou conseguindo ler, estou nervosa, que a agroecologia, no meu ponto de vista, é a nova velha forma de produzir, né? Ou seja, é o novo, mas é aquilo que já foi dito, mas é aquilo que já foi feito, mas é aquilo que é ancestral, mas é aquilo que é ancestral no sentido não só da espiritualidade, mas ancestral no sentido do que foi aprendido com nossas mães, com nossas avós, é ancestral no sentido, né, de que aquela vivência ali, de que aquela forma de se relacionar com o todo, né, ela nos traz uma memória
Ah, porque minha avó fazia daquele jeito, né? Aquela memória ancestral de que o velho não é para ser jogado fora, como o capitalismo ele sempre coloca. A gente precisa sempre ter um novo. A gente precisa ter e esquecer de ser. E aí, muitas vezes as pessoas ela entram nesse redemoinho de que eu preciso ter e vai caminhando só para ter. E esquece de ser. Né? E o ser, exatamente, essa busca do ser é exatamente através de relembrar como a gente chegou até aqui. Né? Então, quando eu falo que quando eu era criança eu não identificava racismo em lugar nenhum, vai pelo processo de que ninguém me falava, não, aqui isso é racismo. Isso foi um processo de tomada de consciência. Mas a tomada de consciência não foi eu ler sobre racismo e entender o que era racismo, não. É eu entender que eu passava pelo racismo. É entender que aquilo que as pessoas falavam da democracia racial não existe, é uma palhaçada. Não vivemos em uma democracia racial. Isso é introjetado no Brasil até hoje. As pessoas brancas têm imensa dificuldade, né, de fazer qualquer reflexão sobre raça. Elas não querem fazer essa reflexão. Elas colocam a responsabilidade sobre as pessoas negras, vai lá e faça. Mas cadê a sua responsabilidade nisso? De fazer essa reflexão, de parar um pouquinho o seu tempo e falar assim, deixa eu entender isso que essas pessoas ficam falando, né? E tomar também essa consciência para si. E aí eu passo do pressuposto que não são só as pessoas negras que têm que ficar discutindo sobre raça, discutindo sobre racismo, não. As pessoas brancas já é para ontem, né? Esse tipo de correr atrás. Porque todo lugar, muitas vezes, todo lugar que eu chego e me passo por uma situação, enquanto mulher negra, né, de ser colocada ali numa situação de racismo e de sexismo, eu tenho que ficar explicando o porquê aquela situação é racista, o porquê aquela situação é sexista, e aquela pessoa não pode ter o mínimo de esforço de correr atrás e entender por que ela está agindo daquela forma, né, em vez de rebater diretamente. Então é isso, gente, eu concluo minha fala por aqui, espero ter contribuído nesse diálogo, né, espero não ter me perdido muito. Muito obrigada aí pelo convite, e por agora é isso. Obrigada, Lilian, pela sua apresentação. Eu quero agradecer as duas, Eliane e Lilian, pelas contribuições. Para mim, foi muito enriquecedor. Então, queria também informar que a gente vai disponibilizar uma lista de frequência, uma lista de inscrição aqui no chat para que essa atividade ela vai estar gerando certificado. Né? Então, a gente vai colocar aqui no site, no chat para vocês se cadastrarem. A gente agora vai partir para um diálogo com as palestrantes e com perguntas. Então, agora também vocês, quem ainda tiver interesse em enviar perguntas, podem enviar, que a gente está aqui começar esse debate. Então, as primeiras perguntas, a gente tem perguntas que foram direcionadas para a professora Eliane, no início da palestra, da apresentação da professora Eliane, mas eu acho, a gente está aqui no Dialogando, eu acho que vale para as duas palestrantes, né? Então, tanto para a Eliane quanto para a Lilian, acho que as perguntas podem ser respondidas por ambas. Então, Karine Santos, ela fez duas perguntas aqui, eu vou falar uma de cada, não sei, vocês preferem que eu faça uma pergunta de cada vez ou a gente lança logo todas as perguntas e vocês discorrem sobre as perguntas? Acho melhor fazer por bloco, faça todas e depois a gente responde, porque o tempo é curto, né? Então tá, eu vou fazer aqui o bloco de perguntas. Então a gente tem aqui o que vocês, no caso eu vou estava direcionada à professora Eliane, eu já coloco aqui então para as duas palestrantes, então fiquem à vontade se ambas quiserem responder ou não. Né? Então a gente vai ter aqui, o que vocês acham sobre esse enviesamento de que todas as mulheres negras agricultoras são quilombolas? Então, essa é uma das perguntas da Karine. Há uma outra pergunta, vocês consideram que a teoria decolonial dialoga com a teoria interseccional? Como essa articulação de teorias pode contribuir para visibilizar a mulher negra na agroecologia?
E aí a gente tem mais uma pergunta, no bloco, e eu também depois, se der tempo, eu tenho uma pergunta também. Gostaria muito, se possível, se a professora Eliane pudesse nos orientar de como trazer essa discussão de gênero da mulher do campo para o currículo. Então, essa aqui, e acho que também talvez a gente foque na professora Eliane, mas também eu tenho mais ou menos a pergunta que eu também queria fazer para as duas. Mas aí a gente vai conversando, tá bom? Então, a gente também está com perguntas entrando no chat, a gente vai fechar esse primeiro bloco de perguntas e a gente vai depois entrar com mais um bloco de perguntas, tá bom? Podem começar. Eliane? Eliane. Microfone está desligado. O microfone está desligado. Eu estava dizendo para você controlar também minha resposta, porque você viu que eu sou empolgada, e foi um prazer lhe ouvir, Lilian. Sempre é um prazer ouvir outra mulher negra e outras experiências. Só nos enriquece, só nos fortalece. A questão de todas as mulheres negras são quilombolas. Primeiro que existe um estigma do que é ser negro. Bola é sinônimo de negro. Se você vê um que é negro, que não tem o fenótipo negro, algumas pessoas duvidam que sejam quilombolas. Eu já vivenciei isso em várias turmas na UFRB, porque tem quilombolas que o seu fenótipo é de branco. Que houve a mistura dos brancos e dos negros, e tem algumas pessoas que têm mais o fenótipo negro, outras pessoas têm mais o fenótipo branco. Socialmente se define por esses fenótipos quem é negro, quem é branco. A questão é que justamente a gente tem que avançar na educação das relações étnico-raciais, na formação desde a formação de criança, não só na universidade isso também é extremamente importante, como também na formação desde criança, na educação básica. Se a gente tiver educação para as relações étnico-raciais, a gente vai desmistificar essa questão de quem só é quilombola são pessoas ditas negras. Quilombolas podem ser pessoas ditas negras e pessoas ditas brancas, porque são aquelas pessoas que são os remanescentes daquelas comunidades quilombolas. E não é efetivamente seu fenótipo que vai defini-las. Né? Agora, as lutas que unem as remanescentes quilombolas, elas continuam sendo dadas aí ao número de comunidades certificadas como quilombolas, mas que elas não têm o título de propriedade da terra. Só tem a certificação, o reconhecimento de que eles são remanescentes de quilombo. Então, as lutas são grandes, assim como a construção da identidade negra, porque desconstruíram toda a positividade de ser negro, de ser negra, e muitas pessoas que são quilombolas, ou seja, são remanescentes daquelas comunidades, elas não se auto-intitulam quilombolas porque o que é coisa de negro, até hoje, magia negra é sinônimo de coisa negativa. Se você está triste, você veste preto, que é o luto. Se você quer paz, você veste branco. Então, até hoje, os adjetivos negativos estão atrelados àquilo que é associado à cultura negra. Muitas pessoas quilombolas sofreram esse processo de opressão e elas não conseguem se reconhecerem como quilombolas porque destruíram essa autoestima. E aí tem todas as lutas dos diversos grupos dos movimentos negros para resgatar isso. E no campo da teoria, tanto a teoria decolonial, a teoria crítica, o conceito teórico-metodológico da intersectoralidade, esse conceito, essa abordagem interseccional, que faz uma análise, que traz diversas categorias para você explicar uma realidade que não pode ser apreendida como uma, né? E a decolonialidade, mais particularmente, para entender por que nós construímos um pensamento que é europeu, que é branco, que é de uma nossa, que hierarquiza o conhecimento, que hierarquiza o que é construído pelos europeus, com ciência, e aquilo que é construído pelas comunidades africanas, por exemplo, pelo latino-americano como mito, como lenda, como senso comum. Então, a decolonialidade, ele traz esses elementos para a gente justamente começar a reconhecer e valorizar outros conhecimentos, colocar em questionamento alguns elementos que nós temos como construção
de verdade, inclusive a própria noção de ciência, essa ciência que não é ideológica, que só dizer isso já é ideológico, essa ciência que é neutra, que não é neutra. Então, esses conceitos nos dão instrumentos para a gente fazer essa desconstrução. Basicamente, para a gente trazer para o currículo das relações sociais e entender essas relações sociais como múltiplas, multifacetada, com multidimensionalidade, porque quando a gente analisa as relações sociais, não são só as relações econômicas, não são só as condições objetivas materiais. Quando a gente analisa as relações sociais, a gente tem que analisar também as relações construídas a partir desse pertencimento ético, questão de raça, a partir desse lugar de gênero, assim como as opções sexuais também são elementos de construção, assim como a geração também são elementos. Então, você tem várias categorias para você analisar. A juventude rural, por exemplo, quando a gente olha, merece uma questão à parte, né? As mulheres jovens, os meninos jovens, os homens jovens dentro do mundo rural, e essa desconstrução que a Lilian trouxe, que o Querroz é atrasado. Então, são diversos elementos para a gente apreender essa realidade. Primeiro é que a gente tem que fazer uma revolução dentro do próprio conhecimento acadêmico, que ainda é extremamente eurocêntrico, que é sexista, que é racista, né? Porque, e para muitos, é defensor de uma epistemologia que não tem nada a ver com essas lutas que nós estamos fazendo, a ponto que muitos não reconhecem na agroecologia como uma ciência, a ciência agroecológica. Né? Por quê? Porque nós temos uma forma de conceber uma ciência que desconsidera outros saberes, e nós temos diversos tipos de saberes. Um determinado conhecimento científico positivista é uma forma de conhecimento que simplesmente hierarquizou-se acima de outras formas de conhecimento. Agora, esse espaço que vocês criaram é maravilhoso, espaço de formação, espaço de diálogo com professores, com alunos, e é assim que a gente vai desconstruindo, e é assim que a gente vai, digamos, transformando mais os nossos cursos nas nossas, que nos representam, que fala de nós mesmos. E aí as atualizações dos programas, dos projetos pedagógicos de curso, de participar desses momentos, para trazer outros elementos para construir as disciplinas. A contribuição para visibilizar a mulher na agroecologia, né? Acho que era lá esse conceito neocolonial. Só da gente dizer que precisa se repensar, eu acho que é o que é mais importante, a forma que se analisa a mulher agricultora ou a mulher que tem as práticas agroecológicas, quando a gente fala vamos fazer a inclusão prologida dessas mulheres, já é um grande equívoco, porque não é a questão de fazer a inclusão, porque elas estão lá vivendo em péssimas condições, a gente tem que criar condições melhores, contribuir para isso, mas é de reconhecer que essas mulheres são protagonistas do seu próprio trabalho, e o que acontece com esse trabalho é a invisibilidade dele, então nós temos que torná-lo visível. Então, né, tentar responder a primeira pergunta, está falando sobre a questão das mulheres agricultoras e quilombolas. Né? Eu acho que a professora respondeu um pouco, né, essa questão aí, né? Obviamente que nem todas as mulheres negras são quilombolas, nem todos os quilombolas são negras. Quando eu falo da questão das comunidades quilombolas ser um local de saber ancestral, um saber ancestral negro, é porque diretamente advém, é remanescente, né, dessa cultura negra. E a maioria das pessoas dentro do quilombo são pessoas negras, então isso aí não tem para onde correr. Agora, se você chegar dentro de um movimento social como o MST, você vai olhar lá, muitas mulheres negras também, a gente não está falando de um quilombo. Apenas apenas o que eu coloquei, né, sobre essa questão, e aí para voltar um pouquinho, é compreender que quando a gente pensa nessa parcela da população que está na área rural, a grande maioria dessa parcela são de pessoas negras. A gente não tem para onde correr em relação a isso. Então, se a gente está falando em agroecologia no Brasil, a gente não pode esquecer de fazer uma reflexão racial. Porque senão a gente vai estar lidando ali com sujeitos que estão muito longe do que a gente acha que é. Então, é necessário entender que discutir agroecologia no Brasil sem ter essa compreensão racial é fazer um projeto agroecológico que não vai ter uma relação direta com a vida daquelas pessoas. As pessoas não vão se ver dentro daquele projeto, né? Então, trazendo essas pessoas a entender, né, o entendimento desse valor ancestral, né? É essa conexão que eu faço. Sobre a segunda pergunta, sobre a teoria decolonial, a teoria interseccional e a agroecologia, né? Eu trouxe aqui o Spivak, né?
Tem uma autora que o título do trabalho dela é Pode o Subalterno Falar? Eu acho que a gente tem que partir daí, da escuta, né? A gente vai escutar, e aí a gente já vai estar praticando essas teorias, né? A gente vai estar praticando. Você quer ver a teoria interseccional? Escute essa pessoa falar qual é o lugar de fala dela, qual é a vivência que ela tem. Em vez de chegar com um discurso pronto sobre o que é ser mulher negra, escute o que a mulher negra está falando sobre o que é ser mulher negra. Escute o que a agricultura está falando sobre o que é ser agricultura. Então, é sair desse lugar de fala e ir para um lugar de escuta. Escutar essas vozes, escutar essa ciência que foi historicamente colocada no lugar de subalternidade e que continua sendo colocada dentro do lugar de subalternidade dentro das academias. Então, esses espaços não são só ricos, mas também contribuem para a mudança desse tipo de relação, né? Dentro da ciência, ou seja, aqui tem pessoas que são pesquisadores e que somos nós que construímos a ciência também. A ciência está aí pronta, mas a gente também tem um papel, a gente também é construtor da ciência, a gente também vai construir nossos trabalhos, e esse trabalho também é ciência. Então, a gente também tem uma responsabilidade na desconstrução. Então, a teoria da colonial, quando ela coloca a perspectiva aí, da desconstrução desses valores que são históricos e são de uma perspectiva da colonização, ela está falando o seguinte: antes de avançar, é preciso voltar, entender e desconstruir. Então, a desconstrução, na minha perspectiva, ela passa por essa questão da escuta. Antes de mais nada, escutar o subalterno falar. Historicamente, nós não somos escutados, né? A população negra, ela vive no lugar de infantilidade, né? A infantilidade no sentido de que ela não tem voz, ela não tem fala, e aquilo que ela fala, é preciso que a outra pessoa chegue e explique aquilo que ela fala, né? Tanto a população negra quanto as mulheres. Quantas vezes nós chegamos no lugar e depois, logo depois, numa mesa, um homem vai e repete tudo aquilo que a gente falou, né? No sentido de explicar a nossa fala. Então, é muito nesse sentido aí que eu vejo essas conexões aí entre as teorias. Bom, obrigada pelas respostas. Tá rolando algumas mensagens, tanto no chat quanto aqui no Google Meet, agradecendo as falas das professoras, elogiando, né? Então, falando da importância das reflexões de ambas, de Lília e de Eliene. Aqui também é a Júlia falando que honra ter a comunidade de Caxuté aqui presente no diálogo. Então, a gente tem aqui, né, a gente ainda tem mais perguntas, né, mais 2 perguntas, e eu também tenho mais uma pergunta. A professora Tatiana pediu para se inscrever para fazer uma colocação, então, vou passar a palavra para a Tatiana fazer essa colocação, e depois a gente vai com esse último, né, vamos fazer esse bloco de perguntas, esse último bloco de perguntas para encerrar a live. Quem quiser ainda fazer perguntas durante a fala da professora Tatiana, ainda está aberto para perguntas. Bom, gente, boa tarde, né? Primeiro agradecer a Eliene, agradecer a Lília por estar aqui com a gente nesse momento, né, com essas reflexões. E, na verdade, o meu não é uma pergunta, é uma colocação mesmo, né, que vai fazendo a gente refletir aqui enquanto elas estão falando. Né, a minha área é o que eles costumam chamar, né, as áreas duras da agroecologia, que eu não gosto muito desse termo, porque eu não acho que minha área não tem nada de dura, ela é até muito sentimental, que eu trabalho com animais, né? E aí a gente vê que tudo, na verdade, está relacionado. Então, por exemplo, eu tenho trabalho com todos os animais, mas eu tenho uma forte tendência para trabalhar com a parte de aves. E aí a gente vê, né, vários autores colocando a relação, né, quando a Eliene e quando a Lília falam, né, da invisibilidade da mulher, a gente vê também essa relação da invisibilidade da criação dessas aves caipiras, capoeiras, né, aves de quintal, que estão relacionadas com a prática das mulheres, né? Geralmente são animais que são animais de pequeno porte e que geralmente eles são criados próximos às casas. Então acaba sendo uma função da mulher cuidar daqueles animais, né? E aí a gente acaba vendo isso, fica invisibilizado, porque não é, né, eles consideram, quando a gente vê um censo ou qualquer outra coisa, essa criação caipira de aves, ela fica invisibilizada porque ela não é considerada, né, o lucro, né, o que se consegue daqueles animais, ou até mesmo a representação cultural, a representação que ela tem, né, de como banco, né, um alimento que
a mulher tem para fornecer para sua família ali, tem o ovo, tem a carne do frango, né? Isso aí acaba sendo desconsiderado. Então, a gente consegue relacionar, né, o trabalho que as mulheres têm de criar aqueles animais, né, de alimentar, de criar aqueles animais, de abater aqueles animais, de fornecer o alimento para a sua família, se relaciona com essa invisibilidade da criação dessas aves caipiras, né? E relaciona também quando a gente pensa, quando a Lídia fala, né, da questão de escutar essas vozes, né? E aí tem essa invisibilidade, quando a gente pensa em criação de aves, isso aí, né, fica por segundo, como se tivesse pouquíssima criação de aves caipiras, e a gente sabe que não é. E aí, quando a gente vai escutar essas mulheres que são as pessoas que criam, que cuidam, a gente vê a importância desses animais para essas pessoas, né? Essa questão cultural. Então, muitas vezes elas falam, não, as minhas galinhas ninguém vai tirar daqui, né? As minhas galinhas que eu crio, que eu trago alimento para os meus filhos. Então, a gente tem essa relação também, né? Então, é justamente isso, ver a importância da criação desses animais a partir das vozes dessas mulheres que estão ali criando esses animais, né? Então, trazer que tudo tem uma relação. Então, agradecer, porque a hora que vocês começaram a falar, veio um monte de coisa na minha cabeça aqui, e agradecer por vocês trazerem isso para a gente, tá? Obrigada. Tá, obrigada aí, Tatiana. Também falando em contribuição, né, quando Lília e Eline estavam falando, né, me lembrei quando falou sobre a questão da mulher negra no campo, né, então sempre foi para campo, sempre foi tratada da mesma forma que um trabalhador, um homem, né, trabalhador. Há uns 2 anos atrás eu tive uma vivência com um estudante, com uma comunidade, né, um assentamento, onde lá eram as mulheres que trabalhavam no projeto de construção de cisternas, aquelas cisternas para, né, para captação de água. Então, elas que produziam, elas que fabricavam essas cisternas, que viajavam, né, entre a comunidade do Nordeste, no semiárido do Nordeste, para construção dessas cisternas. Então, inclusive, né, geralmente esse trabalho, né, que a gente mentalmente já associa a uma atividade, digamos assim, masculina, também eram as mulheres que exerciam essas atividades no semiárido nordestino, pelo menos do Ceará, eram essas mulheres que estavam lá trabalhando nessa construção. A gente tem... Assim, gente, eu gostaria de falar também que vocês, quem está assistindo pelo canal, curtam lá o canal, né, compartilhem, se inscrevam no canal da Agroecologia, né, que isso é importante para a divulgação dos nossos eventos, né. Então, a gente vai para o último bloco de perguntas. A gente tem aqui a pergunta do Juliano Borba, que ele pergunta, né, para ambas. Eu, como professor, gostaria... Primeiro, ele agradece, né, pelas falas, né, então gostou muito de todas as falas. E ele pergunta, eu, como professor, gostaria de saber qual seria o papel da educação, arte, para a formação de agentes que poderão transformar essa configuração opressiva. Né? Aí eu tenho uma outra pergunta, né, que é do Geraldo Fentanes. Ele faz a seguinte pergunta, é possível superar essas e outras formas de opressão, como racismo, machismo, sem superar a sociedade de classes, visto que essas opressões auxiliam na manutenção da sociedade capitalista? E eu tenho uma fala que talvez até uma pergunta que talvez até vocês já tenham respondido durante a fala, mas se der tempo, né, comentar mais um pouco. Se vocês podem, se existem exemplos práticos, né, então vocês podem comentar como as universidades, as próprias cooperativas, que a Eline falou que as cooperativas e associações, então como essas associações, essas cooperativas, elas podem contribuir para a emancipação das trabalhadoras do campo, né, visto que elas hoje já se consideram como trabalhadoras, a gente já tem essa nomeação como trabalhadoras do campo, essas mulheres, não está mais atrelada só à atividade doméstica, mas como trabalhadora do campo. E a contribuir, né, com essas associações cooperativas para essa emancipação dessas mulheres. Então, são mais esse bloco de perguntas. Então, quem gostaria de falar primeiro? Se Lilian quiser começar dessa vez, não está sempre sendo a primeira.
Pode iniciar a resposta. Pronto, eu vou ser bem rapidinha, principalmente nessa última pergunta aí, viu? Vou deixar para a Eliane responder. E já vou me despedindo aqui. A primeira pergunta é o papel da educação e da arte, né? Primeiramente, né, eu entendo a arte como um local muito importante de sensibilidade, trazer a sensibilidade para o outro, né? Então, muitas vezes, a gente fala uma coisa, a gente lê uma coisa, mas quando a gente assiste um filme, quando a gente escuta uma música, aquilo ali toca na gente de um jeito que muitas vezes uma fala de uma pessoa não toca. Então, a arte, né, principalmente aí quando a gente fala aí da educação, quando a gente fala das nossas crianças e também dos nossos adultos, ela tem um papel muito importante no sentido de pautar essa sensibilidade, né? Então, eu sempre falo para os meus estudantes que aquilo que eles assistem, aquilo que eles escutam, aquilo que eles consomem em relação à música, em relação à arte, aquilo ali também está moldando a subjetividade deles. Porque a arte, ela é um dos principais ativadores da nossa subjetividade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente consome culturalmente. E esse cuidado que a gente tem que ter com o que a gente consome culturalmente, a gente também tem que ter com o que a gente, né, leva às comunidades. Então, não é qualquer música, não é qualquer filme que eu vou levar. Eu tenho que passar por um processo de reflexão. Isso aqui é importante? Por quê? Quais debates eu vou suscitar nisso? E partir aí para um processo de educação popular. Ou seja, né, que eu vou chegar na comunidade e vou trazer as minhas pautas de jeito nenhum. Eu vou chegar lá e vou perguntar para aquela comunidade como é que eu posso contribuir. E aí, se eu puder contribuir mostrando os filmes, fazendo atividade com arte, né, porque a arte também, ela parte tanto do processo de subjetividade quanto do processo de expressão. Muitas vezes, essa população que está em locais marginalizados, né, é tirado dela o local de expressão. Né, tirado dela o lugar de pensar e fazer arte. Porque a arte é tida como uma coisa só das pessoas que têm condição financeira. E não é isso. Quando a gente vê nos projetos de rap e hip hop, quanta poesia nasce. Né? A gente vê que os jovens periféricos, eles produzem muita arte e arte de qualidade, falando da sua vivência. Então, é um lugar também de expressão de colocar para fora tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que está ali em cima dele. Então, a arte e a educação estão totalmente interligada. Seja você da área de artes ou não, você pode estar utilizando a arte num processo aí, né, de tentar chegar nessas subjetividades. Porque a gente falar de racismo, a gente falar de estigma, é falar de subjetividade. Não tem jeito. Ninguém se empodera sem tocar na ferida. Por isso que muitas pessoas negras não querem falar sobre racismo. Porque é doloroso, é horrível. Quando você se debruça, você fica tocando nas feridas que te dói, que te machuca. Quando você debruça sobre gênero, você toca nas feridas que machuca você, o ser mulher. Né? Então, para isso, a arte aí, para mim, tem um papel muito fundamental, né? Puxando aí a sardinha para o meu lado. A outra pergunta falando sobre... Pode repetir? Peraí, botei aqui. Sim, da questão da classe, né? Quando a gente fala de gênero, raça e classe, é a superação do sistema capitalista, né? Quando a gente fala, né, da discussão de gênero e racial, a gente de forma nenhuma pode operar no lugar de discurso identitário. Né? Muitas das vezes, as pessoas que são em movimentos sociais e militantes têm esse mau costume de falar que discussão de gênero e raça são discussões identitárias e tirar dela qualquer tipo de responsabilidade, né, na desconstrução do sistema capitalista. A gente vai desconstruir primeiro a classe, e depois vem o gênero, e depois vem a raça. Não é assim que a banda toca. Quando a gente entende que o Brasil, né, e que o capitalismo no Brasil, ele é sustentado por uma supremacia branca, quando a gente vai entender o que é a história do Brasil, e que a história do Brasil ela foi construída em cima de um discurso de uma supremacia branca e patriarcal, o capitalismo no Brasil é estruturado por uma supremacia branca e patriarcal. Como é que a gente vai destruir a classe e esquecer da raça e do gênero? Né? Se é uma tríade, e se o Brasil, o sistema capitalista brasileiro, ele é criado nessa tríade, então não tem condição da gente trabalhar a desconstrução da classe sem a gente entender que precisamos interseccionar nossas lutas. Precisamos entender que a luta racial no Brasil, ela está falando de genocídio da população historicamente. Está falando do genocídio de uma população pobre.
A gente está falando do genocídio de uma população preta. Então, não tem como a gente superar o sistema capitalista brasileiro, brasileiro é ótimo, né? Superar o sistema capitalista sem compreendermos que essas relações, elas são interseccionais. Elas estão o tempo todo interligadas. Não dá para a gente separar aqui rapidinho e lutar pela classe, e depois rapidinho lutar pela raça, e depois rapidinho lutar pelo gênero. Não tem condição. Precisamos ter um projeto, né, aí, político que entenda que está tudo estruturado em uma só desconstrução. A última pergunta é sobre a relação da questão da trabalhadora do campo. Eu vou deixar essa pergunta para o professor Eliane, porque não é diretamente a minha área. Então, para eu não falar besteira, eu vou passar a bola aí. E já vou agradecendo aí o convite. Muito feliz, né? Muito obrigada. Espero ter colocado aqui minhas reflexões, que elas tenham sido úteis aí para todos aqueles que estavam aqui escutando, viu? Tchau, tchau. Eu gostei muito de ouvir a experiência da professora Tatiana, porque o exemplo que ela deu, as mulheres que criam os animais de pequeno porte, esses animais de pequeno porte normalmente é para o alto consumo, né? Ainda que algumas façam a comercialização, mas esses animais de pequeno porte muitas vezes é para o alto consumo. E muitas das trabalhadoras rurais, das mulheres agricultoras, elas têm dentro dos seus quintais uma produção que é para o alto consumo. Essa sociedade capitalista monetarizada, ela desvaloriza e desqualifica todos os valores que não podem ser monetarizados. Então, como você tem o alto consumo, você está criando galinha para os ovos e para comer a galinha com sua família, isso não se transformou, isso não passou pelo mercado para se transformar em dinheiro, isso é um não valor. Mas isso tudo é o sistema capitalista, porque o dinheiro, que nas palavras de Marx, esse equivalente geral, ele está desassociado do valor, né? O que a gente atribui a valor, o que a gente atribui como valor, é um valor que é mediado pelo mercado. Então, se um produto não entrou no mercado, ele não tem valor. Então, como muitas dessas mulheres estão produzindo para o alto consumo, essa produção é invisibilizada, essa produção não é monetarizada, e essa produção, inclusive, não aparece no censo agropecuário. Porque muitas vezes o homem, quando ele responde pelo lugar de chefe do estabelecimento, ele está falando daquele produto, daqueles produtos que ele coloca no mercado, que ele comercializa. Ainda que tenham as questões que respondem pela reprodução familiar, mas aí quando vem as questões da reprodução familiar, do alto consumo, não entra nas atividades agropecuárias que sustenta a balança comercial, né? Então, isso é mais um exemplo para nós pensarmos como nós temos uma sociedade estruturada, inclusive economicamente, em valores patriarcais. Esses processos, eles não são transformados nem modificados simplesmente com a derrubada de uma classe ou das classes, porque historicamente nós já vimos em outros momentos se encerrar pela força das armas o sistema capitalista e dizer não somos mais um país capitalista, o racismo continuou, o sexismo continuou e diversas outras formas de discriminação e preconceito continuaram. Então, temos lutas, e essas lutas elas têm diversas dimensões. E o grande desafio é como acoplar essas dimensões para que a gente vá sobrevivendo um dia após o outro, porque, por incrível que pareça, a gente entra no século XXI tendo retrocessos, inclusive na própria concepção da escola, da educação, para responder à questão do professor. Porque a arte da educação, como toda a educação, hoje ela é extremamente agredida, inclusive de ficar fazendo essa discussão se existe escola de partido, se existe ideologia, porque isso tudo é uma forma de desconstruir o que nós já tínhamos avançado, de dizer, nós temos um modelo de educação que é extremamente preconceituoso e que é opressor. A lá Paulo Freire, que sempre construiu a pedagogia dos oprimidos. Se você desqualifica um pensador como Paulo Freire, você já está sinalizando que processo de educação você entende, que modelo de educação você quer. Então, somos nós os resistentes, somos nós que conseguimos pensar e construir outras reflexões a partir de outros marcos teóricos e que trazemos isso para as nossas práticas, seja o arte educador, importantíssimo, seja a disciplina da professora, que é de produção animal, seja a minha, que é mais na área das ciências humanas,
das humanidades e das ciências sociais, nós temos que trazer isso para o nosso cotidiano, para a formação dos nossos estudantes, seja na universidade, seja no ensino básico, ou seja dentro das nossas próprias casas, porque a educação ela é contínua e ela é permanente sempre. Eu já tinha falado no primeiro bloco de perguntas, a gente tem que construir uma educação étnico-racial, assim como a gente tem que construir uma educação que tenha o gênero como uma categoria de desigualdade para a gente desconstruir uma sociedade que é machista, que é sexista, e que a gente vê todos os dias casos de feminicídio, independente de classe, para a gente perceber como essas questões elas estão tão arraigadas na construção social que é anterior ao modelo de produção que cada sociedade historicamente adotou. Então, nós tivemos e temos a questão dos preconceitos, das formas de discriminação, independente do sistema capitalista, porque senão nós vamos dizer, vamos derrubar a classe, tem uma sociedade socialista que vai continuar sexista, homofóbica, racista e assim sucessivamente. Então, é pensar como um todo, e esse todo não significa que as partes desapareceram, muito pelo contrário, né? É entender essas diversas formas de desigualdades, e aí a gente tem e vários conceitos, vários instrumentos para a gente analisar. Thalita, as cooperativas e associações, primeiro que as próprias associações comunitárias são espaços de formação, são espaços que as pessoas têm muitas vezes a oportunidade de conversar sobre a realidade, sobre a opressão que vive dentro de casa, né, da opressão que vive no trabalho, da opressão que vive nessa própria relação do produzir, como comercializar. Então, todo o espaço que favorece o diálogo, que favorece a formação, está contribuindo para a gente desconstruir, né, essas desigualdades. E a transição agroecológica e a agroecologia favorece muito isso. A agroecologia tem inúmeras práticas, as cadernetas agroecológicas talvez sejam as mais faladas, mas tem inúmeras práticas dentro da agroecologia, e aí isso é importantíssimo que a gente tenha egressos que tenham conhecimento dessas ferramentas. A educação popular tem inúmeras ferramentas que contribuem para que esses espaços sejam espaços educativos e espaços formativos. As associações comunitárias rurais podem não ser espaços de educação formal, mas são espaços de formação para a vida. E muitas vezes esses espaços de formação para a vida é o único espaço que as mulheres têm para elas fazerem reflexão desse ser mulher negra, desse ser mulher agricultora. Então, são importantíssimos nesses processos. E não é porque você está numa associação que você não vive a situação. Por exemplo, eu fui entrevistar uma mulher que ela me contou como é a relação com o marido dela e ela sofre a violência doméstica. Rural é uma mulher extremamente empoderada, no espaço público. Eu a conheci no espaço público. Construímos uma relação a tal ponto que, quando eu fui conversar com ela, ela me falou da realidade familiar. Então, muitas vezes, nós nos construímos publicamente de uma determinada maneira, porque naquele espaço nós nos construímos politicamente, mas quando nós chegarmos dentro de casa, a gente sofre a opressão, a violência, o machismo, como outras mulheres que não tiveram a mesma possibilidade de passar pelos mesmos espaços de formação que nós estamos. As associações, elas têm essa agora. O cooperativismo, ele ainda é um espaço majoritariamente masculino, dominado pelos homens, que tem uma pouca presença das mulheres, né? E isso tem muito a ver porque a cooperativa, ela termina muitas vezes funcionando mais com uma lógica de empresa, e a associação, muitas vezes, ela é uma continuidade do cuidado do lar, só que agora eu estou cuidando da comunidade. E aí você tem uma exceção muito grande das mulheres, porque ela se preocupa com o todo, com a comunidade, se tem posto de saúde, se tem creche. E a cooperativa, ela é muito mais aquela organização coletiva que vai buscar a organização da produção e da comercialização. Por isso que, muitas vezes, você tem homens atuando mais nas cooperativas e mulheres atuando mais nas associações. Mas isso é só o início de um diálogo, com certeza teremos outro. Quero agradecer muitíssimo a oportunidade, aprendi muito com Lilian, sempre é muito bom ter esses espaços de diálogo, até porque eu estou sentindo muita falta da sala de aula. Se quiserem dialogar de novo sobre essas questões, eu estou à disposição. Obrigada pela participação de vocês. Estou tentando falar bem alto, porque estão falando aqui no YouTube. Tá baixo. Desculpa, gente. Né? Quem sabe na próxima live que eu mediar, eu vou estar com o microfone melhor. Bom, no
no mais, eu quero agradecer bastante a presença de vocês. Me senti honrada em fazer a mediação dessa atividade. Muito honrada mesmo, né? Então, assim, feliz por contribuir na agroecologia com a construção dessa live, desse diálogo, desse bate-papo, né? Então, peço que vocês, né, como eu já falei, curtam o canal. Próxima semana nós teremos mais uma atividade, né? Mais uma live. É que agora eu não estou aqui com o tema, né, para divulgação, mas vocês acompanhem pelo próprio YouTube, pelo próprio canal, a gente vai estar lá nesse mesmo horário, mesmo dia, com mais uma atividade. E, né, então acompanha, e aí a nossa intenção é que a gente continue fazendo essas atividades formativas de diálogo, de instruções e de trocas de saberes, né? Então, enfim, para nossos fortalecimentos. Então, a próxima semana vai ser Marcha e Karen Hans, na próxima semana. Então, vocês podem acompanhar também as atividades pelo Instagram da Agroecologia, né, que é @ca.agroecologia. Né? Então, no mais é isso. Eu gostaria, né, não sei se alguém tem mais... Tatiana, Éder, quer encerrar a atividade, falar alguma coisa? Estamos... Obrigado a todas. Lília, professora Eliane, Thalita, maravilhosa mediação também. Valeu, brigadão. Então tá, gente. Boa tarde a todos e estamos à disposição para o que vocês, né, tiverem interesse. Tchau para todos.